Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Hoje nós vamos começar mais uma série aqui em nosso canal, que será sobre Rousseau e o seu legado. Essa série vai estar dividida em 3 partes. Rousseau e o seu legado antropológico, seu legado político e o seu legado pedagógico. Nessa primeira parte, nós vamos falar do legado antropológico. Portanto, se você quer acompanhar essa série, fique conosco aí até o final desse vídeo e assista depois as outras séries que virão posteriores a estas. E para tratar deste assunto, eu convidei o professor Renato Moscatelli, ele que é historiador e filósofo e professor da Universidade Federal de Goiás. Ele já passou aqui pelo meu canal, gravando a entrevista comigo, Filosofia Política, o que é e para que serve. Também participou da live sobre a relação dos 3 poderes, juntamente com o professor Elton Adversi. Professor Renato, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Bom dia a todos, né? Eu agradeço novamente pelo convite de poder participar aqui e discutir com vocês um pouco, né, do pensamento do Rousseau, né? Um autor que eu já venho estudando há alguns anos, né? E acho que tem bastante coisa interessante aqui para a gente falar a respeito. Obrigado, Renato, mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Mas antes disso, eu quero falar com você que clicou nesse vídeo, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber as notificações das novidades que são postadas aqui nesse canal. Semanalmente aqui são postadas aulas, entrevistas e lives todas as quintas-feiras. E não se esqueça de já deixar o like neste vídeo, porque com o seu like o YouTube vai entender que esse vídeo merece ser compartilhado por muito mais pessoas. Portanto, já deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E comentários, alguma dúvida, inquietação a respeito do que é falado aqui nesse vídeo, deixe aqui no link dos comentários. Renato, vamos lá. Bom, Renato, quais são as principais ideias do Rousseau que revelam o seu legado antropológico? E esse legado antropológico do Rousseau, ou seja, aquilo que tem de antropologia no pensamento do Rousseau, aparece em quais obras? Quais são as principais obras? E junto com essa questão, eu quero colocar também uma outra questão que, quando se fala de Rousseau, principalmente nesse campo antropológico, as pessoas já lembram daquela famosa frase: o homem é bom, ou melhor, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Como assim? Em que sentido Rousseau empregou essa frase? Ok, bom, quando a gente fala assim, né, de um legado antropológico do Rousseau, né, é importante a gente ter em mente assim, em princípio, o termo próprio, né, a antropologia, né, não faz parte, né, do vocabulário específico do autor, mas ainda assim, né, a ideia de um estudo sobre o ser humano, né, sobre o homem, perpassa o pensamento do autor, assim, desde as suas primeiras obras mais importantes, né, a serem publicadas, né, divulgadas. Por exemplo, né, o discurso sobre as ciências e as artes, né, que foi o primeiro texto que o Rousseau escreveu ali como uma resposta a uma questão posta pela Academia de Dijon, em 1749, né, sobre o restabelecimento das ciências e as artes e a sua possível contribuição, né, para o aprimoramento dos costumes. Depois também, né, o famoso segundo discurso, né, onde está essa frase, né, que você mencionou, sobre a bondade natural do homem, né, o discurso sobre os fundamentos e a origem da desigualdade entre os homens, né, escrito também como resposta a uma questão da academia, alguns anos depois. Né? Então, assim, essa reflexão sobre o ser humano ela é muito presente nessas obras, também, né, no outro texto que é escrito mais ou menos na época do segundo discurso, né, que é um ensaio sobre a origem das línguas, mas não deixa também de aparecer com outros matizes, né, a questão sobre o ser humano, na reflexão política do Rousseau no Contrato Social, né, que é a sua obra talvez uma das suas obras mais conhecidas, né, e também no texto que o próprio Rousseau considerava a sua
obra mais importante, que é o Emílio, né? Que é um tratado sobre educação, mas não só isso, né? Uma obra muito mais vasta na sua complexidade ali de temas e questões que o autor vai abordando ali sobre a formação humana, né? Então, assim, se a gente for olhar para o pensamento do Rousseau como um todo, até mesmo nas suas obras autobiográficas, né, que ele escreve mais ao final da vida, sempre a questão do ser humano vai estar ali presente, né? Então, como foco de reflexão para outras questões, né? Então, mesmo quando ele vai trabalhar com discussões que a gente poderia chamar um pouco mais metafísicas, né, em certos momentos da obra, de certas obras, como, por exemplo, a Profissão de Fé do Vigário Saboiano, né, que aparece lá dentro do Emílio, mas, no fundo, sempre tem essa preocupação em como isso nos ajuda a compreender o lugar do ser humano, digamos assim, na ordem da natureza, né? Aquilo que é natural e aquilo que é artificial no ser humano, ou seja, aquilo que é produzido do ponto de vista da nossa convivência uns com os outros, aquilo que é acrescentado, né, à nossa natureza, que essa é uma das grandes questões do discurso sobre a origem da desigualdade, né? Então, a gente vê como isso é um fio condutor que vai atravessando, né, dentro de cada uma dessas obras e outras, né, obras entre si, né, como vai conduzindo o pensamento do autor, né? Então, o legado antropológico do Rousseau ele vai se manifestando em diferentes momentos, assim, com ênfases distintas nessas várias obras, né? Embora em algumas delas, né, como eu diria, o discurso sobre a origem da desigualdade, o ensaio sobre a origem das línguas e o Emílio, né, talvez se sobressaia mais a presença desse legado antropológico, né? Então, de fato, a centralidade, né, do ser humano, né, do que é ser humano, na verdade, né, está muito presente, né? Então, a gente pode falar, de fato, se o termo antropologia não aparece, né, mas em si o estudo sobre o homem é crucial, né, dentro da construção do pensamento do Rousseau. De fato, a centralidade, né, do estudo sobre o homem, né, é algo que mostra, de fato, a existência, né, de uma certa reflexão antropológica dentro das obras do Rousseau. E, assim, a gente poderia pensar esse legado antropológico, essa forma de reflexão antropológica do Rousseau, pelo menos de duas maneiras diferentes. E aqui eu sigo uma diferenciação que foi feita por um pesquisador brasileiro, né, que é o Mauro Della Bandeira, né, que é um pesquisador que defendeu a sua tese de doutorado na USP, né? Ele prossegue uma linha de investigação, claro, né, sobre a antropologia do Rousseau, que, claro, já tem antecedentes, né, em autores como Claude Lévi-Strauss, o Victor Goldschmidt, né, mas ele acrescenta uma observação interessante, né, que a gente pode pensar na existência tanto de uma antropologia negativa quanto de uma antropologia positiva, né, dentro das obras do Rousseau. Né? Então, e como é que isso funcionaria, né? Claro, autores como o Lévi-Strauss, né, que é um dos grandes pensadores da antropologia do século XX, já haviam apontado, né, o Rousseau no século XVIII como um dos fundadores, né, como um dos precursores do pensamento etnológico, antropológico, que vai se desenvolver depois, né, no século XIX e no século XX. Né? Então, o Lévi-Strauss enxerga o Rousseau como fundador, né, das ciências do homem, digamos assim. Né? E seguindo essa linha, né, o professor Mauro ele fala então que nós devemos atentar para a presença dessas duas perspectivas, né? Uma antropologia negativa e uma antropologia positiva. E o que seria isso? Né? Essa antropologia negativa ela aparece nas obras do Rousseau, em especial no discurso sobre a origem da desigualdade, quando o autor ele tenta, digamos assim, separar aquilo que há de natural daquilo que há de artificial no ser humano. Né? Então, é um trabalho negativo nesse sentido, de dizer, né, o que não é cultural, digamos assim, para usar um termo, né, da antropologia mais recente, e daquilo que é natural. Né? Então, é encontrar, digamos assim, o cerne natural, se é que a gente pode dizer assim, né, do que há de natural no ser humano, se a gente privasse, né, o ser humano de todas essas características que ele só vai adquirir pelo fato de viver em sociedade. Né? Então, todo o esforço que o Rousseau desenvolve
sobretudo ali na primeira parte do discurso sobre a origem da desigualdade, vai nesse caminho, né? Então ele pega ali, ele realiza um esforço imaginativo, filosófico, não é? Para construir essa imagem do que seria o ser humano no puro estado de natureza, sem todas essas aquisições que a sociedade acrescentaria, né? Então, esse é o caminho dessa antropologia negativa. Então, nesse esforço, tá, o Rousseau, claro, constrói o que ele mesmo diz, uma narrativa hipotética, né? São conjecturas, já que o estado de natureza em si não é um fato histórico, né? Esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas podem confundir um pouco, né? Como se o Rousseau ele estivesse descrevendo ali a pré-história da humanidade, tal como cientistas, né, paleontólogos, né, historiadores fazem mais recentemente, né? Não é propriamente esse tipo de história, na verdade, ele diz, olha, o que a gente sabe de fatos históricos sobre os primórdios da humanidade é muito incerto, né? A gente não pode se basear nisso. Então, a filosofia nos ajuda, né, nesse sentido, com esse método de propor conjecturas, né, que vão falar, então, do que seria o ser humano, poderia ser o ser humano nesse estado de pura natureza, digamos assim. Então, Esse homem, só uma questão, esse homem já, mesmo o homem da pré-história, já seria o homem fora do estado de natureza, né? Se a gente, o isso, se a homem da gente... pré-história, que é relatado pela pré-história, porque ele já tem regras, já tem normas, já tem ali um grau de vida política, em alguma medida, né? Porque tem normas, tem regras, a racionalidade já está desenvolvida. Então, poderíamos dizer que para Rousseau já seria um homem fora do estado de natureza, né? Ou não? Pois é, exatamente. O Rousseau, ele, de algum modo, usa, né, como referência, como uma das suas fontes, né, para pensar essa conjectura, né, sobre o estado de natureza, relatos, né, sobre os povos selvagens, né, que eram produzidos por viajantes, pesquisadores que vinham, né, para naturalistas, né, que vinham para a América, para a África, para outras regiões do mundo, mas mesmo assim, né, de fato, ele reconhece que esses povos já não são mais o homem vivendo no puro estado de natureza, né? Já são, de certa forma, pessoas vivendo em algum nível de sociedade, né? E tendo adquirido características, claro, sociais, claro que elas não estão tão desenvolvidas, tão entranhadas quanto dos homens ditos civilizados, né? Da Europa, por exemplo, mas ainda assim não são, né, mais aquele homem do estado, puro estado de natureza. Né? Bom, e quando Rousseau, então, ele tenta imaginar como seria esse selvagem, né, esse homem do puro estado de natureza, né, ele enxerga ali um ser muito mais natural. Então, ali você tem, né, um ser que não faz ainda uso da racionalidade, que não tem o desenvolvimento da linguagem, né, as suas necessidades ainda são muito básicas, né, ligadas à sobrevivência mesmo. Né? Então, ele é movido apenas por esse impulso, né, de alcançar o seu próprio bem-estar, né, que o Rousseau chama de amor de si. Também existe esse outro elemento, né, que ele fala, essa paixão natural, que é a piedade, não no sentido de, digamos assim, de um sentimento que vai levar, né, os homens a colaborarem entre si, mas é uma espécie de aversão natural ao sofrimento do outro. Né? Então, de algum modo, assim como o amor de si leva o homem a buscar a sua conservação, a piedade vai fazer com que ele evite fazer realizar essa atividade de autopreservação, buscando o alimento, por exemplo, causando mal aos outros, né? Dor aos outros, entrando em conflito com os outros. Então, de algum modo, o amor de si, esse impulso natural, ajuda a preservação dos indivíduos, né? Desse homem selvagem, e a piedade, ela ajuda a moderar, né, esse impulso para a preservação da espécie. Né? Então, Rousseau coloca essas como características naturais, né, do ser humano, né? A existência desses dois impulsos, desses dois princípios, né, que são parte da nossa antropologia, digamos assim. Né? E que depois, claro, à medida em que os homens saem dessa condição de puro estado de natureza, vão adquirir outras características pelo próprio convívio social.
Né? Então, nesse esforço imaginativo, o Rousseau entende, né, que o puro estado de natureza seria essa condição anterior à sociedade. Né? Não existem relações duradouras entre os indivíduos. É uma hipótese. Se os seres humanos forem deixados às suas puras inclinações naturais, eles viveriam assim, né, de forma autossuficiente, né, sendo capazes de satisfazer todas as suas necessidades, não é? E os seus desejos de uma maneira bastante direta, né? Sem precisar de um auxílio do outro. Mas eles viveriam isolado, ou eles conviveriam, mas sem ali, mais de uma forma mais natural, como é mais similar no meio entre os animais? Ou seja, a partir desses dois impulsos, né, que é o amor de si e a piedade, ou seja, haveria uma convivência, só que movida por esses dois princípios, ou não haveria convivência, o homem era isolado mesmo. Aí, no caso, se o homem vivesse isolado, aí tem que entender que o Rousseau concebe o homem no seu estado de natureza, um homem mais autônomo, que não tem tantas carências. Essa questão que você tinha me feito também, né, sobre a bondade natural, ela entra justamente nesse contexto, né? Nessa hipótese do puro estado de natureza, o Rousseau entende os seres humanos vivendo de forma independente uns dos outros. Então, não há nenhuma necessidade de convívio frequente, não é? Talvez o convívio mais duradouro é aquele da mãe com os filhos, né? Até o momento em que a criança já consegue obter o alimento por si mesma, se defender por si mesma, e aí eles se separam, né, a mãe e os filhos se separam, e depois cada um cuida da sua própria sobrevivência, e como Rousseau diz que ainda não, as faculdades intelectuais humanas não estão suficientemente desenvolvidas, até mesmo uma lembrança, né, que a mãe tem em relação aos filhos, os filhos em relação à mãe, não se mantém, né? Então talvez eles nem se reconheçam mais depois de algum tempo, claro que nessa hipótese, né? Então, realmente seria uma condição que, por natureza, não estimularia o convívio social, né, duradouro. Talvez, assim, encontros esporádicos, a satisfação do impulso sexual também, mas tudo muito, muito passageiro, né? Não se construíam relações, vínculos que pudessem ser suficientes, né, para constituir algum tipo de grupo social. Nesse puro estado de natureza, a gente teria essa condição. Por isso que o Rousseau diz que aí entra a questão da bondade, né? Porque assim, essa forma de vida do ser humano, ela está completamente integrada à ordem natural. E para Rousseau a ordem natural é boa, né? No começo do Emílio, ele diz, olha, tudo está bem ao sair das mãos do autor das coisas, né? Que é Deus que cria a ordem do universo, né? Tudo degenera nas mãos do homem. Né? Então, assim, como esses seres humanos vivendo em puro estado de natureza estariam muito bem integrados, em harmonia com a ordem natural, eles seriam bons. Não no sentido moral, obviamente. Como não há relações sociais, também não há moralidade. Mas bons no sentido de que eles estão ali em harmonia com essa ordem. Não é? Ou seja, eles conseguem garantir a sua autopreservação de uma maneira bastante direta, sem causar males desnecessários, sofrimento, né? Aos demais, né? Isso por conta da piedade. Então, isso é assim que a gente pode entender essa ideia de uma bondade original do ser humano. Por natureza, né, nós tendemos a nos integrar a essa ordem. Né? As nossas faculdades, os nossos desejos, as nossas necessidades, elas conseguiriam ser bem equacionadas dentro dessa ordem natural. Porém, quando o ser humano se afasta dessa condição, digamos assim, primitiva, né, do puro estado de natureza, aí as relações sociais vão se estabelecendo, né, e a gente tem, então, o acréscimos, né, a nosso modo de ser, e aí a nossa condição antropológica ela vai se transformando, né, e aí aqueles elementos que são apenas potenciais, né, no homem selvagem, nesse homem do puro estado de natureza, vão ganhando manifestação, né, que é a liberdade, a própria perfectibilidade. Né? Esse é um elemento crucial. A perfectibilidade, de acordo com Rousseau, é a capacidade que o ser humano tem, e para ele é só o ser humano que tem mesmo, né, de ganhar novos conhecimentos, de adquirir novas maneiras de ser, né, de agir.
Então, só que esse potencial da perfectibilidade precisa de estímulos para se manifestar, né, para se desenvolver. Então, naquele puro estado de natureza, não seria necessário, né, não haveria estímulos suficientes para promover, né, a perfectibilidade e fazer com que o ser humano vá se transformando ao longo do tempo. Mas o Rousseau diz, bom, em algum momento surgem esses estímulos, né? Ele, lá no finalzinho da primeira parte do discurso, ele introduz essa ideia, né, de causas fortuitas, né, modificações no meio ambiente. Então, pelo que eu percebo aqui duas coisas. Primeiro que a frase que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, parece que o Rousseau não escreveu ela dessa forma. Parece que ela é uma dedução, então, é uma interpretação que você tem dos textos dele, que o que ele escreve, na verdade, é o que está no Emílio, que tudo é bom, né, perfeito quando sai das mãos do Criador, porém se deteriora, se corrompe quando entra, né, em contato com as mãos dos homens. Parece que foi isso que ele escreveu. Então, essa frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, é uma conclusão que se faz a partir da leitura dessas obras do Rousseau, né? É isso que eu entendi. Ou não, ou ele escreveu de fato essa frase tal qual ela é pronunciada. A outra questão que eu coloco, o homem no estado de natureza parece que ele tem menos carências, menos necessidade que o homem civilizado, não é? Ele é mais autônomo, é mais autárquico, usando a linguagem grega, né, dos clássicos da antiguidade, né, Platão, Aristóteles, o Sócrates, que fala da autossuficiência, né, da autarquia, que aqui não precisa mais, já tem o que é necessário, não precisa do outro, tem pouca dependência. Parece que esse homem natural, ele é assim, né, ele é mais autônomo. Essas carências, essas necessidades, elas surgem quando surge também a vida civilizada, ou quando o homem vai desenvolvendo outras faculdades. Sim. Bom, em relação à frase, né? Não, de fato, ela está presente lá no discurso, né? Essa frase de que, né, o homem nasce bom, né? Mas depois isso se encontra mesmo no texto do Rousseau, né? Só que precisa ser entendido nesse contexto, né, em que é colocado, de fato, como eu comentei, que não é uma questão de uma bondade moral, né, mas uma bondade ali que é vinculada à ordem natural, a esse equilíbrio com a ordem natural. Né? Então, de fato, é o que você colocou, né? Quer dizer, nesse estado de natureza, nesse puro estado de natureza que o Rousseau imagina, né, de fato, o ser humano, como estaria muito mais bem integrado à ordem natural, ele teria muito menos desejos, muito menos necessidades, né, que os homens sociais, porque o Rousseau diz, o grande problema da sociedade é que ela estimula em nós uma série de paixões, uma série de desejos e necessidades que são artificiais, quer dizer, coisas que hoje nós podemos considerar, não, é naturalmente impossível viver sem isso, mas não é naturalmente possível. É a sociedade que criou, né, esse desejo, por exemplo, de comodidades, né, de riqueza, né, trocar o celular cada 2 anos ou 1 ano, né? Cuidado com a estética. Exatamente, quer dizer, isso não é uma necessidade natural, né? É uma necessidade artificial construída. Então, assim, muitas das coisas que a gente entende hoje como imprescindíveis, mas na verdade são construções sociais. A maneira como nós vivemos em sociedade é que estimula determinados desejos, ambições. Diferenciar bem isso, né? Como é que o que é realmente natural e aquilo que pode parecer se tornar natural depois, né? Mas que no fundo é um acréscimo artificial, né? Então, quando a gente vê o homem do puro estado de natureza, ele está bem inserido nessa ordem e consegue dar conta das suas necessidades, até porque elas são muito poucas, né? Ele fala alimentação, sono, né? O impulso sexual em determinados momentos, né? Mas é muito mais simples, né? Essa existência. E aí, assim, voltando à questão da bondade, quer dizer, tem um comentador, né, que é o Jan Starobinski, né, que é um dos maiores estudiosos da obra do Rousseau, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né, que nas obras do Rousseau, tanto no Segundo Discurso como em outras, a gente tem ali uma mescla, né, de otimismo antropológico e pessimismo histórico. Né? Por um lado, o que é o otimismo antropológico? É essa noção mesmo, né, de que, por natureza, nós tendemos, né, a uma vida boa, uma vida de acordo com a ordem, não é?
sem sermos, digamos assim, arrastados por paixões violentas, por desejos desnecessários, né, que vão nos levar a entrar em conflito com os outros, né, que vão nos levar ao sofrimento. Né? Então, a natureza, né, nos fez de uma maneira interessante. E não é só o homem natural, né, dessa ficção, né? Cada criança que nasce é assim também, não é? Depois ela muda, né, por causa da educação. Então há sempre essa visão antropológica positiva no Rousseau, né? Quer dizer, se você educar bem uma criança, você consegue evitar, né, muitos desses males que a sociedade pode colocar sobre ela. Né? Então tem um otimismo antropológico. Por outro lado, o Rousseau também é um pessimista histórico, né? Porque ele vê assim, apesar desse potencial, né, que o ser humano tem, o que a história vai mostrando é que normalmente as coisas não vão para um bom caminho, né? Então, assim, a maneira como as sociedades vão se construindo, vão se organizando, ela acaba, digamos assim, muitas vezes sufocando, né, aquilo que há de natural no ser humano e estimulando desejos, apenas desejos artificiais, factícios ali, que acabam produzindo mais sofrimento, o desejo de opressão, né, de uma pessoa sobre outra, relações de dependência que são nocivas. Esse é um problema, né? E aí aquilo que você tinha comentado, né? O homem natural, ele é, assim, eu diria, independente. Eu acho que esse termo, né, é o mais apropriado, né? Ou seja, ele é capaz de viver por si mesmo sem ter relações de dependência com outras pessoas. Já o homem social, não. Ele está o tempo todo vivendo dentro de relações de dependência. Dependência social, dependência política, né, econômica, e isso pode ser bastante nocivo, porque a sociedade ela pode ser organizada, como o Rousseau mostra muito bem lá no discurso, em relações desiguais, não é? Ou seja, do ponto de vista econômico, por exemplo, né, os poucos concentrando a riqueza nas mãos, né, e se aproveitando do trabalho da grande maioria, ou então das dependências políticas, né, umas poucas pessoas controlando ali o poder, o governo, as instituições, né, e oprimindo o restante. Né? Então, assim, nesse sentido é que a gente vê essa passagem, né, de como por natureza, o ser humano é dotado ali de certos princípios bons, não é? A modicea, a piedade, ou potenciais, né? Que talvez no primeiro momento fiquem adormecidos, mas depois se desenvolvem, né? Como a liberdade e a perfectibilidade. Mas a maneira como esses potenciais vão se desenvolver na vida em sociedade, né? Pelos estímulos sociais, pode ser bastante problemática, né? E aí a gente vê no próprio texto, né, do Rousseau, no decorrer do segundo discurso, como ele vai narrando, né, os progressos da desigualdade entre os homens, né, como cada um agora vai passar a viver de acordo com a opinião alheia, né? Ou seja, isso é uma característica da sociedade muito forte para o Rousseau. Nós não bastamos a nós mesmos, nós queremos que os outros gostem de nós, nos admirem, nos valorizem, acima das suas próprias pessoas. E isso é antinatural, né? Porque, por natureza, cada um busca, né, o que é o seu próprio bem, mas nós queremos que os outros busquem o nosso próprio bem, queiram o nosso próprio bem, acima do deles mesmos, né? Nos vejam melhor do que eles, né? Isso é o que o Rousseau chama de amor próprio, né? Que é a fonte de vários vícios, né? Orgulho, inveja, né, desprezo. Então, assim, antropologicamente, né, a gente vai se transformando em sociedade. Né, e para pegar de novo, né, aqueles termos que a gente estava discutindo no início, né? Então, a reflexão do Rousseau no discurso, né, no segundo discurso, em outras obras, aponta para isso, né? Como é que o ser humano ele é dotado de certas características naturais, mas elas vão sendo transformadas, ou vão sendo abafadas, ou vão sendo complementadas por outras que as sociedades trazem, né? E aí, assim, voltando àquele termo que eu falei antes, né, da antropologia negativa e antropologia positiva. Né? Então, a gente tem, no primeiro momento, uma antropologia negativa, né, que faz esse trabalho de tentar discernir, né, o que há de natural no ser humano e aquilo que é social, aquilo que é adquirido, né, que é artificialmente produzido. Então, há esse esforço lá no segundo discurso, mas também, né, já começa um pouco no segundo discurso, mas aparece também mais em outras obras, chamar de uma antropologia positiva. Positiva em que sentido?
Agora, a ênfase é tentar entender como se dá a diversidade humana, não é? Nas várias sociedades, nos vários povos, nas várias nações, a partir desse potencial que é desdobrado quando os seres humanos passam a viver em sociedade. Né? Então, assim, nós podemos dizer que, de fato, o ser humano tem o potencial, né, para racionalidade, o potencial para linguagem, né, para desenvolver formas de vida social diferentes, formas de organização política, que, de fato, acontecem ao longo da história. E aí o que o Rousseau chama atenção é para a necessidade também de se entender como é que se dá esse outro processo. Né? E aí a gente tem algumas indicações já nos discursos, tanto no primeiro discurso sobre as ciências e as artes, quanto no segundo discurso, né, sobre como as nações, né, ele usa esse termo, os povos, eles vão adquirindo características diferentes de acordo com vários fatores. Né? Alguns deles são fatores naturais, né, tem a ver com o lugar onde as pessoas vivem, não é, o tipo de terreno onde elas vivem, se o solo é fértil, se o solo é árido, não é, se o clima é ameno, se o clima é extremo, se é próximo do mar, ou se é afastado, se é desértico. Então, são características do meio ambiente que ajudam a moldar a maneira como as pessoas vão viver. Né? O tipo de economia que elas vão ter que adotar, né, para alcançar a sua subsistência, né? Se vão ser povos pescadores, povos pastores, agricultores, né? Então, todas essas artes, inclusive, né, agricultura, pastoreio, né, metalurgia, tudo isso é algo que é artificialmente construído, né? São resultados da vida em sociedade, de acordo com o Rousseau, e adquirem características próprias de acordo com esses fatores, né? Ou seja, esses elementos ali que estão onde cada povo especificamente vive. Então, esse outro olhar antropológico do Rousseau mostra essa diversidade. Né? Então, por exemplo, uma questão central aí por que nós falamos línguas diferentes no mundo? Não é? A linguagem não é algo natural. O Rousseau deixa isso muito claro lá no segundo discurso. Né? No estado de natureza nem há necessidade, né, de uma produção de uma linguagem, porque não há o convívio social constante entre os seres humanos. Agora, a partir do momento em que esse convívio vai se tornar mais frequente, as relações de dependência vão se formar, famílias, né, vão se estabelecer e vão permanecer muitas vezes morando no mesmo local durante várias gerações, quer dizer, as sociedades vão ficando mais complexas, então você vai gerando novas necessidades, entre elas a necessidade da linguagem, não é? E essa necessidade da linguagem também vai gerar desdobramentos. Então, por exemplo, o Rousseau fala aí numa outra obra, né, que é o Ensaio sobre a Origem das Línguas, sobre como as línguas surgem com certas características nas regiões quentes do mundo e como elas têm outras características nas regiões frias. Né? Então, tem um fator ambiental ali que é importante, mas também a maneira como o ser humano, né, os povos, eles lidam com esses fatores ambientais. Qual o impacto que isso tem na sua maneira de viver, nas suas necessidades, nas suas paixões. Né? Então, a linguagem vai adquirindo, em cada uma dessas regiões, características próprias. Né? Então, em alguns lugares, né, nos povos que vivem nas regiões mais quentes, a linguagem, como o Rousseau diz, ela é mais apaixonada, mais eloquente, né, ela soa melhor aos ouvidos, né, porque ela está muito mais ligada a esses desejos, né, que as pessoas vão ter nessas regiões de expressar as suas emoções. Né? Então, ao passo que nas regiões frias, em que a sobrevivência é muito mais difícil, né, as linguagens são mais duras, mais ásperas, são mais consonantais, né, ele diz, né, porque é uma linguagem muito mais para pedir ajuda para as pessoas. Né? Então, ele usa essa diferença, ele fala que a linguagem dos povos quentes é a linguagem do edemoar, né? Enemoar, né? Me ame, né? Então, assim, dos povos quentes tem a ver muito mais com o sentimento, e a dos povos frios é edemoar, né? Me ajude, né? Então, tem a ver com as necessidades. Né? Então, isso é só um exemplo, né, de como ele pensa essa questão antropológica também do ponto de vista daquilo que a antropologia contemporânea vai chamar da diversidade cultural.
não é? Ou seja, o ser humano não é o homem, né? O homem indivíduo tem sempre as mesmas características, né? Os mesmos potenciais, mas os homens, né, vivendo em sociedade, vão adquirir características diferentes, vão desenvolver costumes diferentes, né? O termo o Rousseau usa bastante a isso, né? Costumes diferentes de acordo com todos esses fatores, né? Sim. Ambientais, econômicos, sociais e políticos também. Então, me parece que a questão do clima, as questões geográficas, e até no Montesquieu, né, parece que o Montesquieu pega um pouco essa questão também dos climas, a questão geográfica, ela influencia no espírito das leis, né? Isso é bem determinante no Rousseau. Aliás, isso é forte no Rousseau, né? A pergunta que eu faço você observa que existe algum indício ou alguma coisa que comprove, realmente o Rousseau estava correto, algum estudo depois a respeito disso, dessa influência do clima? Deixa eu Montesquieu, falando do Rousseau, na questão da linguagem, diferentes tipos de linguagens, né? Claro, de vestimentas, de hábitos, sabemos que tem, né? Mas na questão da linguagem, isso há algo que se comprove ou não? Você não tem observado? De fato, eu não tenho acompanhado assim, pesquisas contemporâneas, né, sobre Uhum. o desenvolvimento da linguagem, se de fato elas algum tipo de comprovação específica daqueles argumentos que o Rousseau coloca, porque aí a gente pode pensar assim, esse ensaio sobre a origem das línguas, de certa maneira, ele tem uma metodologia que recorda aquela do segundo discurso, né? Porque é uma hipótese também. Né? O Rousseau não tem propriamente um estudo, ele não realizou um estudo empírico, né? Para ver ali como é que as línguas surgiram especificamente em cada uma dessas regiões. Né? Ele propõe uma hipótese, olha, se os seres humanos vivem, né, nas regiões quentes sem a linguagem, no primeiro momento, né, como é que a linguagem pode ter surgido? Essa que é a questão. Ela pode ter surgido. Né? Que caminho ela pode ter? Quais são os estímulos que devem ter levado ao surgimento da linguagem? Né? Então, de certo modo, é uma reconstrução hipotética, né, sobre a origem dessas línguas. Né? Depois, claro que no século XIX surgem outros autores que vão tentar também estudar a questão da linguagem. Né? Mesmo no século XVIII já havia também pensadores como Condillac, né? Que um autor francês que já trabalhava com isso, com o qual Rousseau dialoga um pouco também nas suas obras. No século XIX, se eu não me engano, Herder, né? Um outro filósofo também, escreveu sobre essa questão da origem das línguas, e claro que mais modernamente, né, mais próximos de nós, digamos assim, você tem antropólogos e arqueólogos que vão produzir, historiadores que vão tentar entender empiricamente, né, como se dá essa construção da linguagem. Claro, a gente pode encontrar assim, na obra do Rousseau algum sentido, né, quando a gente pensa nessas diferentes, né, características das línguas, quando ele tenta fazer links, inclusive, com as línguas modernas. Né? Ele fala, olha, as línguas que surgem nas regiões quentes têm essas características mais apaixonadas, por exemplo, e aí ele vai falar, por exemplo, do italiano, né? Como um exemplo, ou das algumas línguas orientais, como o árabe, que são muito mais eloquentes, soam melhor aos ouvidos, ele diz, né? Enquanto que nas regiões frias você tem, por exemplo, o alemão, né? Que é uma língua mais dura, mais áspera. Né? Então ele tenta mostrar que há, de fato, razão, né? Para a gente pensar que o caminho histórico, né, de produção dessas diferentes línguas tenha seguido, né, esses rumos que ele supõe, não é, que sejam aqueles descritos no ensaio. Né? Então, mas é uma hipótese filosófica, né, que ele vai construindo. Tá? Então, é um exemplo de como a gente pode enxergar essa antropologia mais no sentido positivo do Rousseau, né? A negativa discerne o natural e o artificial, e a positiva, digamos assim, ela percebe a diversidade desse artificial, né? Ou seja, como é que do natural se passa para o social, né, para o cultural, e esse cultural não é uma coisa única. Né? Cada povo vai ter as suas características, os seus costumes próprios, e o Rousseau tem um olhar a esse respeito. Né? Essa questão das línguas é bem representativo disso,
Mas mesmo antes, né, se a gente pensar o discurso sobre as ciências e as artes, né, ele já vai mostrando ali vários paralelos históricos, né, para a gente entender como é que os povos da antiguidade tinham certas características, os povos modernos outras, né? Quando ele analisa alguns casos concretos, por exemplo, de sociedades da sua época, né? A sociedade da República de Genebra, né, que era sua terra natal, né, ou na Córsega, ou na Polônia. Então, ele enfatiza muito como cada um desses povos tem os seus costumes próprios, né, que vão se desenvolver a partir desse potencial que antropologicamente o ser humano tem. Né? E, inclusive, até mesmo do ponto de vista político, né, é preciso, digamos assim, moldar as instituições de acordo com essas características específicas de cada povo. Né? Então, não tem uma fórmula pronta de uma única, digamos assim, forma de governo, por exemplo, que vai servir bem para todos os povos. Não, né? As leis elas têm que ter uma certa especificidade de acordo com as características que as nações vão adquirindo na sua diversidade antropológica. Né? Então, a gente pode ver que o Rousseau nos ajuda a pensar questões já no século XVIII, que a antropologia, né, mais recentemente, como ciência, né, se engaja no estudo. Né? Então, tem um certo sentido essa observação do Lévi-Strauss, né, de que o Rousseau ajudou mesmo a fundar o pensamento antropológico ao apontar para essas várias questões, né? Questionar o que é o natural, questionar o que é adquirido, né, no ser humano, o que é social, e como isso que é adquirido se torna múltiplo, né, diferente, de acordo com vários fatores que vão estar ali relacionados com a presença do ser humano sobre diferentes lugares do mundo, né, ou em diferentes tempos também. Bem, Renato, na medida que você vai falando aí, duas questões que eu tenho a te fazer. Uma me parece que o legado antropológico do Rousseau, ele é muito rico, que nos tempos atuais serve não só para a antropologia, mas para outras áreas do saber que pensa o ser humano, que lida com os problemas humanos. Por exemplo, as áreas que tratam da saúde mental, né, a psicologia, né, a psiquiatria, na medida em que o Rousseau nos deu subsídios para pensar o ser humano, o que é próprio do ser humano, o que é natural do ser humano, o que é cultural, o que é tão importante, o que não é tão importante, o que não faz falta, o que de fato é essencial para o ser humano. Parece que o Rousseau dá base para isso. E isso, as ciências da área da saúde lida, né, individualmente com o indivíduo, né, para trabalhar a questão da autoaceitação, né, para levar uma vida equilibrada, né. Parece que o Rousseau ele dá subsídios para isso. Então, nesse sentido, nós poderíamos pensar, é correto pensar que o legado antropológico do Rousseau, ele tem a mesma função que o seu legado político, ou seja, de ser uma escala de referência, né, para pensar a vida política, falando do legado político, e o legado antropológico seria uma escala de medida para a gente analisar o ser humano, conhecer a condição humana, como é que o ser humano, como é o ser humano? O ser humano é assim. Ele naturalmente é assim e culturalmente ele se faz assim. Poderíamos dizer isso? Que o legado do Rousseau serve para isso, o legado antropológico. E uma outra questão, só voltando um pouco lá no início da sua fala, quando você fala do amor de si, do amor próprio, esse amor próprio, ele seria uma evolução, não, mas no caso do Rousseau não seria evolução, seria uma degeneração do amor de si. O amor de si, que é pensar em si para se conservar, mas ele não chega ao ponto de prejudicar o outro. Já o amor próprio parece que ele já é uma coisa mais egoísta, né? Então seria uma degeneração do amor de si? Essas duas questões apenas. Bom, eu vou começar então com a segunda questão, porque eu acho que ela também me permite passar, né, fazer uma ligação com a primeira. Né? O Rousseau, nesse segundo discurso, né, ele apresenta o amor próprio como um resultado, né, da vida em sociedade, algo que vai surgir a partir do momento em que os seres humanos vão passar a se comparar entre si. Né? Algo que não acontecia no puro estado de natureza, onde cada um vivia de forma independente, né? Então, não havia esse impulso para desejar a aprovação do outro, nem passava pela cabeça desse homem selvagem, digamos assim, a necessidade, né, de depender
da opinião alheia, né? Mas quando o convívio social se torna mais frequente, também junto com ele vem as comparações, né? O Rousseau diz, em primeiro lugar, o homem se compara com os animais, ele passa a se ver como superior aos outros animais, né? E também vai surgir depois com o tempo o desejo de dominar os animais, usá-los, né, a seu proveito, e dos seres humanos entre si. Então, quanto mais essas comparações elas vão se estabelecendo, mais vai sendo estimulado esse desejo de ser melhor visto do que os outros. É aquele que é o mais bonito, é o mais forte, aquele que canta, ele diz, né, quando eles se juntam, né, em volta das fogueiras, aquele que canta melhor, o que dança melhor, não é? Então, o estímulo para esse sentimento relativo. Né? Isso é o amor próprio, é um sentimento relativo, depende do olhar do outro, né? Da opinião do outro. Então, isso é um desdobramento, ou seja, de algum modo, a gente pode falar assim, que é um desdobramento do amor de si. Em que sentido? O amor de si nos leva a buscar o nosso próprio bem-estar, a nossa conservação. O amor próprio, de certa forma, também. Só que ele faz isso demandando que os outros, não me queiram como alguém melhor, né? Me vejam como alguém melhor. Ela vai colocar na dependência da opinião alheia. Né? Por isso que no Emílio, né, o Rousseau diz muito claramente que a paixão originária, né, que nasce com o ser humano e nunca o abandona, é o amor de si. Ela é a fonte de todas as outras paixões, outros sentimentos do ser humano, inclusive do amor próprio. Né? Mas claro que o amor próprio, por ter essa característica de ser um sentimento relativo, né, e exigir que os outros me valorizem mais do que a si próprios, ela acaba sendo problemática, né, essa forma de paixão, né, e disso se desdobra, como eu já tinha comentado, né, em outros sentimentos também relativos, né, inveja, ódio, né, desprezo, né, então são formas de sentir em relação aos outros, né, que acabam causando problemas. Então, assim, essa passagem, né, da vida isolada para a vida social implica essas mudanças também nos sentimentos do ser humano, né? E cada vez mais o amor de si ele nunca desaparece, né? Mas cada vez mais o amor próprio ele sobrepuja, né? Digamos assim, o impulso do amor de si e traz essas novas exigências, né? Que implicam a opinião do outro, né? Então, o Rousseau diz, nós em sociedade sobrevivemos muito com base no parecer, né? Ou seja, na aparência, né? Nós queremos nós não estamos tão preocupados em ser, né, realmente, em sermos genuínos, autênticos, nem muito mais em parecer algo aos olhos dos outros que seja bem valorizado, que seja, né, elogiado. Então, isso cria uma série de pressões também psicológicas, né? E aí, passando para a sua segunda questão, né? Eu acho que, sim, de fato, esses elementos, né, do pensamento antropológico, né, do Rousseau, nos ajudam a ter uma referência, né, um quadro de referência para pensar os problemas concretos, né, da nossa vida social, problemas psicológicos, porque a gente precisa compreender bem o que é o ser humano, o que é natural nele, o que é adquirido socialmente, até para tentar pensar assim, como podemos viver melhor, como podemos lidar melhor com as nossas questões. Né? E aí tem esses apontamentos do Rousseau sobre questões éticas mesmo, né? O que nós queremos, né, para a nossa vida, o que nós consideramos como uma vida boa. Muitas vezes, o que nós consideramos tem muito mais a ver com o impulso do amor próprio, ou seja, eu quero acumular, né, admiradores, eu tenho ambição, né, de adquirir riquezas, porque isso vai me dar privilégios em relação às outras pessoas, eu tenho ambição de conseguir cada vez mais poder, né? Então, esses desejos desenfreados, né, que o Rousseau enxerga, né, como possivelmente, né, presentes ali, estimulados pela vida em sociedades mal ordenadas, digamos assim, né? Então eles são nocivos. Né? E aí a gente vê como aquilo que é natural vai sendo cada vez mais abafado, né? A piedade, ele diz, né? A gente, no puro estado de natureza, ela nos leva a evitar fazer o mal. Dentro da sociedade, ela poderia ser a fonte dos nossos sentimentos de humanidade, de compaixão, né? De realmente nós nos preocuparmos com as outras pessoas, né? Buscarmos nos ajudar uns aos outros. E, no entanto, muitas vezes é justamente o contrário do que acontece, né? Porque em sociedade a gente inventa 1000 razões para fechar os olhos
o sofrimento alheio, né? Então, de fato, a sociedade estimula essas características psicológicas que podem ser bastante complicadas, né, e nocivas para o ser humano. Então, assim, cria sentimento de insatisfação consigo mesmo. Né? Ele até tem um texto em que ele dá um exemplo: olha, se você ganha uma grande quantidade de riquezas, né? Se você não tinha quase nada e ganha, por exemplo, 1 milhão, você fica felicíssimo. Mas se você perde 500 mil, nossa, parece que o seu mundo acaba. Ou seja, ela teve um acréscimo, né, na sua condição de existência muito grande, mas se ela perde metade desse valor, é como se o mundo inteiro dela acabasse, ou seja, a insatisfação é enorme, mesmo que ela ainda continue numa situação muito melhor, né, do que a que ela tinha inicialmente. Então, assim, por causa desse impulso mesmo, que parece não de desejos que nunca encontram uma plena satisfação. A gente nunca está contente, né? A gente está sempre querendo mais, mesmo quando a gente avança um pouco na vida, né? Parece que esses desejos estimulados pela sociedade nos fazem não conseguir apreciar bem aquilo que a gente já conseguiu, né? Então, às vezes, uma vida mais simples, de acordo com o Rousseau, mais rústica até, pode nos produzir muito mais felicidade, né? Do ponto de vista das nossas relações com as outras pessoas, conosco mesmos, né? Então, por isso que ele elogia muito assim a vida campestre, a vida de pequenos grupos, pequenas comunidades, porque ele enxerga que ali as condições de existência são mais propícias para evitar esses males, né, morais ou psicológicos, né, que a gente poderia ter na sociedade moderna ou contemporânea, né? Então, quando ele compara os diferentes povos, ele vê assim muito de maneira muito negativa, né, uma sociedade como a francesa, né, que estimula todo tipo de desejos, né, ambições, e as pessoas nunca estão contentes com nada, né? Então, ao contrário de uma sociedade muito mais simples, né, como povos aí da Suíça, né, que ele elogiava. Bom, imagina se tivesse vivido nos nossos tempos atuais. Pois é. Uma questão, certamente ele foi no Platão, né, no Sócrates, para pegar essas ideias, né? Tem alguma influência de Platão, do pensamento socrático, helenístico no Rousseau? Porque a gente lembra muito esses autores, né, dessa vida mais desapegada, né, voltada mais para os valores, para aquilo que é imaterial, do que essa vida de luxos, né, ali estando relegada ali exposta aos prazeres, né, corpóreos, mas uma vida mais racional, mais contida, mais equilibrada. Me parece, lembra muito isso, né? Essa abordagem rousseauiana me lembra muito essa questão. Tem influência platônica, socrática, platônica, helenística no Rousseau? Não, com certeza, a antiguidade, né, sobretudo grega, mas também a romana, forneceu elementos importantes para a construção do pensamento do Rousseau, e isso é bem visível nas obras, nas referências que ele faz, né? Então, o Sócrates aparece bastante como uma figura exemplar, né? Inclusive no discurso sobre as ciências e as artes, né? Os questionamentos, né, que o Sócrates fazia, os saberes, né, que as pessoas supostamente tinham, né, na sociedade ateniense, né, na cidade ali, achavam que sabiam muita coisa, mas na verdade não conheciam, né? Então a simplicidade do Sócrates é elogiada pelo Rousseau, né? Então ele aparece como uma figura de elevada compleição moral, né? Então, para pensar assim, mas não apenas o Sócrates, né? Na antiguidade ele também elogia muito os grandes cidadãos, né? Que ele enxergava, por exemplo, na Roma antiga, né? Que é um outro modelo ali que ele recupera nas suas obras para pensar a política, a moral pública também, né? Então ele fala de figuras como o Fabrício, Catão, né? Que são ali cidadãos romanos bastante conhecidos, né, na história pela sua virtude cívica, pela sua virtude moral, né? Então esses são personagens que são evocados pelo Rousseau, né, para justamente servir de referência crítica, né, em oposição à devassidão dos costumes, né, que ele enxergava na sua época, esse amolecimento moral, né, essas ambições por coisas materiais, né? Então ele entende muito que esses personagens servem de contraponto. Né? E mesmo o pensamento do Platão, para ele, é interessante, né? Em vários momentos ele retoma a obra do Platão, inclusive no Emílio, né? Ele fala isso, olha, o Emílio
que ele estava escrevendo é uma obra de educação. Né? Ele diz, olha, quando a gente lê a República do Platão, ali é muito mais do que um tratado político, é um texto sobre educação. Não é? E também, né, recupera do Platão várias coisas, como, por exemplo, a crítica do luxo. Né? Quer dizer, numa cidade bem ordenada, o grande objetivo não deve ser o enriquecimento, não é? E sim uma vida boa conforme as virtudes, né? Que cada cidadão ali deve cultivar. Né? Então, para o Rousseau, essa influência da antiguidade é bastante presente. Né? Então, ele mesmo, fazendo esse contraponto, né, ele retoma uma frase parecida com a do Montesquieu no Espírito das Leis, né? Quando ele diz, olha, os políticos da antiguidade, né, quando eles falavam aos povos, eles só falavam de costumes e de virtude. Os nossos políticos só falam de comércio e de dinheiro. Ou de luxo, né, como diria o Montesquieu. Né? Então, ali a gente vê assim, o contraste, né? Para ele, assim, claro que é o que ele conhece, a partir daquilo que ele conhecia na época, né, sobre as sociedades da antiguidade, né, as cidades gregas, a República Romana, os textos que ele lia, né, as obras de Plutarco, Políbio, Tito Livio, né, aquele conhecimento histórico que existia ali na época, no século XVIII, ajudou a construir, não só para ele, Rousseau, mas para Montesquieu, para vários outros autores desse período, uma certa visão sobre a antiguidade greco-romana. E para o Rousseau, essa visão servia como um modelo de crítica, né, de contraste moral e político dos povos da antiguidade, bem ordenados, digamos assim, com os povos e sociedades corruptas, degeneradas, né, da sua própria época, como a França, naquela grande alvo, a monarquia absolutista francesa, que era um grande alvo das críticas dele. Né? Então, a reflexão antropológica dele perpassa também esse contraste histórico, né, entre diferentes épocas, diferentes tipos de sociedade com seus costumes, né, e que valores que a gente pode encontrar de interessantes, né, em cada uma delas para pensar a questão do ser humano. Certo, certo. Bem, Renato, esses pontos que você fala no final sobre a questão política, né, vamos retomá-los na parte 2 da nossa série, né? Desde já eu já te convido, você que nos acompanhou até aqui, para assistir a parte 2, que já aparece na sequência dessa série agora, né? Dependendo do momento que você estiver assistindo, essa parte 2 já está disponibilizada, ela já aparece aí no final, na tela final, só você clicar e já vai para a parte 2, que é sobre o legado político de Rousseau. Renato, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por ter aceitado o convite de estar aqui no meu canal falando aí, trazendo essas ideias importantíssimas para compreendermos esse legado antropológico do Rousseau, que é um autor tão atual e tão importante para os nossos tempos. Eu que agradeço pelo convite, né, e vamos seguir aí discutindo um pouco mais o texto do Rousseau. Ok, para você que nos acompanhou até agora, se você esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentários e nos veremos no nosso próximo vídeo.